E esta semana, o Banco Central baixou os juros básicos da economia. A taxa Selic caiu para 13% ao ano, 75 centavos a menos. Centavos não, 0,75 ponto percentual a menos. Aí você me pergunta, e o que esse monte de números interfere na minha vida, hein? Pois olha, interfere e muito. Quem explica é o Eduardo Araújo Reis, que é economista e está com a gente aqui no estúdio. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Eduardo? Mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. Tudo jóia. Vamos lá. Bom, eu só gostaria de comentar um pouquinho sobre a tarifa de ônibus, né? Que todo mundo fala, todo mundo está meio revoltado, enfim. Esse aumento é bastante significativo, né? De 2,75 para 3,15. Tem algum tempo também, né, que essas tarifas não haviam sido corrigidas. Acho que a população tem razão aí de reclamar da correção que vem dessas tarifas, né, administradas, mas também a gente precisa atentar que existe um custo de subsídio, né, dessas tarifas, tanto do Transcoal como do serviço municipal, e que quando também não há correção dessa tarifa, a sociedade toda paga de uma forma indireta. Então, existe essa questão também de que os trabalhadores acabam tendo subsídio, né, aqueles que têm uma renda mais baixa, a empresa acaba subsidiando ali através do desconto em folha, né? Então, isso impacta a vida das pessoas, mas é preciso também olhar os dois lados, né? Porque as pessoas reclamam principalmente não sobre o aumento da tarifa, sobre a qualidade do serviço não é condizente com o preço da passagem. Eu acho que esse é um ponto importante. Exatamente. Bom, vamos ao nosso assunto então, né? Juros. O que influencia esse corte na taxa de juros, né? De 0,75 ponto percentual, agora foi para 13% ao ano. O que isso impacta na vida das pessoas? Então, na economia a gente costuma dizer que tudo tem seu preço. E o preço que o dinheiro cobra é a taxa de juros. Então, quando a taxa de juros ela reduz, como teve essa queda de 0,75, e a gente deve ter outras quedas, deve chegar ao final do ano com uma taxa prevista em torno de 10%, isso impacta tanto nos empréstimos, que a gente tem uma redução do custo dos empréstimos, que é o que a gente mais vê no dia a dia, como também de outras formas. As empresas elas acabam tendo um incentivo maior para investir, e isso é bom porque acaba também gerando possibilidades de emprego, que é o que a população está procurando nesse momento. E uma coisa que às vezes as pessoas não observam, que eu avalio que tem um impacto gigantesco, que é o fato de que no Brasil a gente tem a rolagem de títulos da dívida pública do governo federal. Então, quando essas taxas de juros caem, significa também que a sociedade está pagando menos em serviço de juros da dívida pública. Então, além da questão dos empréstimos, a gente tem essas duas outras vertentes. Agora, por exemplo, na hora de renegociar uma dívida, fica mais barato, por exemplo? Então, aí agora a gente vê os bancos, né, falando que tem redução de crédito, redução dessas taxas de juros para financiamento de automóveis, cartão de crédito também deve ter queda. Essas novas taxas, elas impactam das novas contratações que vão ser feitas. Então, para quem já tem um financiamento de um automóvel, não vai sentir. Não vai sentir nada. São as novas contratações. É preciso que a população, de uma maneira geral, tenha muito cuidado, porque apesar de a gente ter tido uma queda de esses 0,75 pontos percentuais, a redução dos juros na ponta para o consumidor ainda é pouco. Ainda é pouca, né? O Brasil ainda tem a taxa de juros, a maior taxa de juros do mundo. A maior taxa, né? Exatamente. Quando a gente desconta a inflação, é a taxa de juros muito alta. E não bastasse isso, existe uma diferença, uma distância grande, né? Desses 13% que o governo está anunciando hoje ao ano, isso não é o juros que você vai pagar no cartão de crédito. Não, o cartão é mais de 400, né? Exatamente. Tem instituições que cobram 500%. Então, é muito punitivo e as pessoas... Realmente, eu diria assim, que você utilizar crédito para consumo no Brasil, a não ser o crédito do financiamento imobiliário, que ele é subsidiado, e, enfim, acaba chegando a 10%, 12%, é uma taxa razoavelmente boa, né? Mas pensar nas outras modalidades, por exemplo, financiar um carro hoje, a pessoa vai pagar, se ela financiar por 2 anos, 24 meses, é provável que ela pague um carro e meio. E se você usar o crédito rotativo aí, R$1.000, eu deixei de pagar a fatura do cartão, quando chegar no final do ano eu vou pagar 5 mil só de juros. Então eu diria assim, para quem tem juízo, usar crédito para consumo é algo que a gente não recomendaria. Tá, falou economista. E olha, ontem, durante uma viagem ao litoral de São Paulo, o presidente Michel Temer disse que os juros vão continuar caindo. Vamos ver. Temer chegou acompanhado do ministro da Educação. Na porta da escola municipal, um grupo de manifestantes protestou contra o governo.
O presidente veio à Praia Grande, no litoral de São Paulo, participar da inauguração da escola que recebeu o nome do irmão dele. A visita durou pouco mais de 1 hora. Na saída, Temer falou sobre vários temas, como a economia. Ele garantiu que os juros vão continuar caindo. Há uma projeção no sentido de que os juros venham caindo paulatinamente, porém responsavelmente. Vocês viram que os bancos já começaram a reduzir também as suas taxas de juros, né? Nós estamos nesse trabalho e esse trabalho tem dado resultado, somado naturalmente à questão da queda da inflação. Sobre a crise nas penitenciárias, defendeu a construção de mais presídios. Nós anunciamos a construção de mais 5 penitenciárias federais, mas ao mesmo tempo destinamos verbas para os estados. Cada estado poderá construir um presídio pelo menos, portanto pelo menos 25 ou 25 presídios serão construídos, somando 30 presídios no país. Bom, então as taxas de juros, segundo o presidente Michel Temer, vão continuar caindo. É claro que ele não regula esse mercado, né? Na verdade, é toda uma outra questão, mas ele está prevendo aí que chegue a 10% ao ano no final do ano, é isso? Exatamente. Por conta do fato de a gente ter uma previsão de queda da inflação, bem provável que a gente chegue a dezembro desse ano com uma taxa de inflação em 5%. Ela já teve em 2 dígitos, então isso é uma coisa boa. Na medida que a taxa de inflação reduz, o próprio Comitê de Política Monetária acaba tendo maior margem para fazer queda dessa taxa de juros. Então, é provável que se a gente não tiver outros fatores que impactem no aumento da inflação, que a gente chegue no final do ano com uma taxa de juros básica em torno de 10%, e quem sabe em 2018 até um pouco mais baixa. Isso para a economia é muito positivo. É isso que eu ia perguntar, qual o impacto disso na economia como um todo? A gente falou aí na economia da pessoa em casa, né? Mas é muito positivo porque as empresas estão endividadas, famílias endividadas, e à medida que você tem essa redução da taxa de juros, as empresas também passam a ter, como eu comentei, essa maior possibilidade para fazer investimentos. Porque ela consegue contratar mais crédito? Ela consegue contratar mais crédito e também tem uma outra noção importante, porque o empreendedor, quando ele avalia que a taxa de juros está muito alta, ele acaba tendo um estímulo maior para poder manter o dinheiro no banco, entesourado, do que efetivamente colocar ele na economia através de um empreendimento. Então, isso faz com que haja novos investimentos e, por sua vez, empregos, que é o que a população está realmente precisando. Entendi. Então, como ele vai estar mais estimulado, vai tirar o dinheiro no banco que está lá rendendo os juros, ele vai tirar esse dinheiro, vai investir na empresa, vai contratar mais gente e vai estimular a economia. Exatamente. Isso deve acontecer de uma forma assim, sutil ao final de 2018, 2017, tendo uma resposta maior aí no ano de 2018. Bom, a notícia é boa, resumindo, né? Exatamente. Mas com cautela ao pegar o empréstimo. Exatamente. Eu diria que é melhor juntar para poder comprar à vista. É o que sempre dizem os economistas. O difícil é o brasileiro cumprir isso, né? Exatamente. Eduardo, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Fala Amanhã. Estamos sempre à disposição. Tá certo, então.